gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês uma sessão que será integrante à playlist de título Signo, Significado e Significante. Aqui eu vou falar um pouquinho do significante na prática clínica, né? E aí, para falar dessa temática, eu irei me atentar aos escritos da psicanalista Návia Patucci, do movimento psicanalítico de Chapecó. Tive acesso aos escritos dela com relação ao significante na prática clínica e achei muito legal os escritos dela. Eu achei de uma didática maravilhosa para o entendimento de como que se dá a detecção do significante na clínica, na prática clínica, certo? Então, anteriormente, tratando-se aqui dessa playlist, eu falei que o significante sobrepõe-se ao significado, isso em Lacan, né? Em Saussure, virmos aí, aqui dentro dessa playlist, que o significado sobrepõe-se ao significante, certo? E aí Lacan muda, né? Lacan muda essa posição porque ele vai ter a percepção que o sujeito, ao falar, não sabe exatamente o que está dizendo. E se ele não sabe exatamente o que está dizendo, ali não há um significado fixo. E então é aí que o Lacan vai fazer essa transição, vai fazer essa mudança proposta aí pela linguística de Saussure. E aí ele vai dizer, né, não, o significado não sobrepõe-se ao significante, o significante é que sobrepõe-se ao significado. Então, esse sujeito sempre fala, né? Sempre fala e sempre diz mais do que aquilo que ele fala. Isso na clínica, né? Nos meus últimos dias na clínica escola da faculdade a qual eu estudo, digo nos últimos dias antes de sair de férias, um senhor, né, chegou e eu fui fazer o acolhimento, né? Estava de plantão e fui fazer o acolhimento desse senhor. E aí esse senhor dizia sentir medo, sabe? E aí ele não sabia do que ele sentia medo. E ele não sabia o porquê que ele estava sentindo medo. Vejam, esse medo é um sintoma. Ele diz que acorda, quando levanta ele começa a suar frio, ele começa a sentir um medo irracional, onde ele não sabe o porquê que ele está sentindo isso e ele não sabe do que é que ele está tendo medo. Então, é um sintoma que é um significante, cujo significado está sendo inacessível a esse senhor, né? Então, é um sintoma, né, que é um significante sem um significado aparente que precisa aí ser decifrado. Decifrado como? Através da escuta. Através da escuta do que o sujeito revela na fala. Ou seja, a escuta daquilo que ele revela na fala para além do que ele diz. Como salienta a Patucci, certo? O significante é autônomo em relação à significação, sabe? Aí nos escritos da Patucci, ela vai atestar essa afirmativa quanto ao significante autônomo do significado, trazendo aí o exemplo do delírio, né? Quando o psicótico ele está em delírio e ele diz que ele é um pássaro e que está voando, daí então ele coloca em xeque, como diz a Patucci, a percepção aparente de que a fala é feita para comunicar algo a alguém. É isso que aponta a linguística, né? A fala, ela é feita para comunicar algo a alguém. A fala
se presta sim a esse papel. Mas não é só isso, e é por isso que Lacan ele vai aí importar a linguística de Saussure para a psicanálise, mas no entanto ele vai aí fazer algumas mudanças, né? A fala muitas vezes não comunica. O que o paciente diz, sim, comunica. O que ele diz de modo consciente, o que ele sabe o que ele está dizendo, sim, comunica. Sabe? O que ele diz, comunica. Mas a fala, muitas vezes, não comunica. Sabe? Ela precisa ser reconhecida. Ou seja, o não dito, por trás dessa fala, precisa ser reconhecido. Sabe? O significante em Lacan, ele está aí tanto na dimensão do consciente como na dimensão do inconsciente. Esses significantes representam o sujeito, ou seja, são significantes que diz muito do sujeito. Veja bem, eu tenho aí um referente. Que referente é esse? Vou dar um exemplo bem chulo, porque eu não tenho aqui a intenção de elucidar a psicanálise de modo complexo. Eu tenho o referente cachorro, certo? E quando me refiro ao cachorro, usando a palavra cachorro, o que é que eu tenho aí? Eu tenho signo. Por que signo, Carla? Nesse sentido, estou aí na linguística de Saussure. Signo porque, se eu me refiro a um cachorro, nomeando com a palavra cachorro, eu estou aí usando uma interpretação que é a mesma para todos. É universal. Essa é uma linguagem da área jornalística, né? A área jornalística, que é uma área informativa, precisa se utilizar de uma interpretação universal. Esta é uma linguagem também da área científica, né? Em que as interpretações usadas são interpretações que é a mesma para todos. São interpretações que está no consciente de todos. Na clínica psicanalítica, o que é que acontece? O que está ali no consciente do analisante não diz muito dele, não diz muito da sua subjetividade. Geralmente é algo universal. Não o faz avançar, sabe? O que está no consciente do analisante não vai extinguir o enigma do seu sintoma, como diz a Patocy. Bom, por que é importante aí a análise pessoal do analista? Porque se faz necessário esse analista escutar para além daquilo que ele ouve, certo? O que a gente ouve está no consciente, tá? O que a gente escuta está para além desse consciente. Então, para isso, faz-se necessário a análise pessoal, né? Para isso se faz necessário, porque para a gente ter essa escuta qualificada, para escutar para além do consciente, antes de tudo a gente precisa também de uma escuta para além do nosso consciente. E é na escuta para além do consciente do analista que ele começa a qualificar a sua escuta para escutar para além do consciente do seu paciente, né? Então é preciso da análise pessoal. Não só da análise pessoal, mas também é preciso esses conhecimentos teóricos, né? Teóricos e técnicos do que de fato é a linguagem, certo? Para isso é preciso a compreensão do que é o significante, de como que esse significante acontece nesse âmbito inconsciente, sabe? O que é que introduz o sujeito na realidade?
O que é que introduz o sujeito na realidade? A Patucy, nos seus escritos, vai dizer que é o contato justamente com o significante. Esse significante é introduzido no mundo, tá? E aí a gente entra em contato com esse significante e aí isso nos coloca na realidade. Esse significante é introduzido no mundo através da voz, a voz da mãe especialmente, né? Então, o que seria o inconsciente? Lacan ele vai salientar milhões de vezes que o inconsciente é munido de significantes. Estou em uma análise, estou lá no meu trabalho analítico pessoal, solto a voz do meu discurso. Nessas vozes do que está sendo discursado, nessas vozes do que está sendo dito, há traços apagados. Ou seja, nessa minha voz, do dito, há marcas. Há marcas que não estão ditas no discurso propriamente dito. São marcas apagadas para mim. Por quê? Porque não está na dimensão do meu consciente. E são essas marcas que diz muito de mim. Certo? Essas marcas aí me antecedem. Essas marcas me antecedem enquanto sujeito. Essas marcas são marcas, por exemplo, do discurso da minha mãe. Lá quando eu era bebezinho, sabe? Quando eu era criança. Essas marcas são marcas da fala do adulto, a partir do momento que eu vou me desenvolvendo. Essas marcas são significantes que foram introduzidos no mundo e, consequentemente, em mim. Porque eu tive contato com esse significante a partir do momento que ele é introduzido no mundo por meio da voz da minha mãe, por meio das vozes dos adultos, por meio da voz dos meus professores, quando bebezinho, quando criancinha, quando na pré-adolescência lá na escola, certo? Então, esses significantes são aí introduzidos no mundo e, consequentemente, em mim, a partir desses discursos, a partir da fala do adulto. Vou citar para vocês um exemplo real, né? Uma vez uma amiga, um dia desses, uma amiga estava conversando comigo sobre o namorado. E aí ela dizia para mim: Carla, eu não entendo meu namorado. Eu não entendo. Ele vive comprando coisas aí na internet, compra, e quando chega, devolve. Nada nunca agrada a ele. Imagine você, ela me contando, né? Imagine você, ele comprou um paletó e não ficou com o paletó. Revendeu ao cunhado porque o paletó ficou pequeno. Mas eu tenho quase certeza que ele já comprou em um tamanho menor, já para passar adiante. E daí eu perguntei para ela: tá certo, mas isso é algo repetitivo, isso acontece desde quando? Assim, ele é sempre assim? Daí ela me responde: sim, Carla, é algo repetitivo e ele não se dá conta. Ele não se dá conta desse movimento dele. Ele compra e devolve, nada tá bom. E aí eu falei: cara, então isso é um sintoma. E aí eu disse para ela: como foi a infância dele? Ele foi carente, veio de uma família carente financeiramente, enfim. Aí ela diz: ah, não, ele teve uma infância que não foi carente, mas, assim, os brinquedos que ele queria, geralmente o pai não dava, né? Ele sempre ouvia um não do pai, sobretudo quando os brinquedos eram caros. Inclusive, recentemente ele comprou uma bicicleta. Hoje em dia ele é concursado e tal, né? E aí ela disse: ele recentemente comprou uma bicicleta que era um sonho de infância e ele tem o maior ciúme da bicicleta. A bicicleta ele não devolveu, né? E tem o maior ciúme dessa bicicleta porque era o sonho dele de infância e ele nunca teve uma bicicleta na infância. Então vejam, gente, isso é um sintoma que é um significante cujo significado é inacessível ao namorado dessa minha amiga.
porque ele não se dá conta, ele não sabe porque as coisas não agradam a ele. Ele compra, mas quando chega não é aquilo que ele queria, e daí ele devolve. E ele pode até dizer, ah não era o que eu esperava, o produto tem um material aí que não é bom, né? Mas toda vez, sabe, isso é repetitivo, toda vez o produto não agrada, né? Toda vez o produto não agrada porque tem alguma coisa que ele não gosta, é repetitivo, é um sintoma. E aí, nessa fala dele, quando ele diz o produto não me agradou, nisso aí tem um traço, nessa fala tem um traço apagado, que está por trás do dito. Tem um não dito aí, algo apagado, né, que é o inconsciente dele falando. Existem marcas nessa fala que não está aparente. Está apagada para ele porque não está na dimensão do consciente. Essas marcas é o significante, introduzido no mundo pela voz do pai, dizendo não para os brinquedos que ele queria, e assim, ao entrar em contato com esse não, o inconsciente dele é munido por essa negativa quanto aos brinquedos que ele gostaria de ter tido. E o analista o ouve, certo? E para escutar essas marcas apagadas, ele precisa ter uma escuta qualificada, e uma das coisas primordiais para fazer essa escuta qualificada é o trabalho, como eu disse, é o trabalho analítico pessoal, né? Tão importante quanto o devido conhecimento referente à linguagem, como disse antes, tanto em termos teóricos como em termos técnicos. Esse menino, ele compra e devolve porque inconscientemente ele está tentando reaver os brinquedos que a ele foram negados na infância pelo pai, certo? Mas que, no entanto, ele não está se dando conta que a busca dele é por esses brinquedos, sabe? Bom, então é isso, gente. Posteriormente eu irei falar, tá, das propriedades dos significantes, beleza? Bom, na tela final aí vai aparecer para vocês aqui a playlist de título Signo, Significado e Significante. Quem não assistiu os vídeos anteriores, é importante que assista, para que você possa ter uma compreensão abrangente acerca do significante, tá certo? E na tela final vai aparecer aí para você o meu canal primário aqui no YouTube, que é o canal Mente Aberta, onde lá eu abordo temáticas dentro de vários âmbitos da psicologia e vou até para além da psicologia, abordo outras coisas também para além da psicologia. Se você quiser conhecer, achar interessante, quiser se inscrever, fique à vontade, tá bom? Aqui embaixo no campo de descrição você vai encontrar aí informações adicionais, como meio de contato comigo, as minhas redes sociais e o meu blog, tá bom? Então vejam aí as informações adicionais, certo? Caso tenham interesse. É isso, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.